Quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador. Paul Valery. O Grandconato é uma pessoa, eu não sei se ele crê naquilo e aquilo perturba o coração dele, que ele tenta passar essa fé dele às avessas para os outros, tipo, ó, Deus é um monstro, mas você tem que crer nele assim. Eu senti nele uma pessoa maligna. E o Grandconato, eu senti em você uma pessoa maligna. Eu costumo brincar que é o gancrenato. Sim. É uma mistura de gangrena com Grandconato. Então, a lógica da falha da pergunta do gangrena aqui, do gangrena, porque esse Grandconato é mais gangrena do que outra coisa. E aqui, gente, preste atenção. Quando eu digo que a mente do Grandconato é perturbada, eu provo. Então, eu não tenho um pingo de dúvida que este tipo de calvinismo que o Grandconato prega foi o que gerou o ateísmo em toda a Europa e que matou a Europa. Lamentavelmente. Essa eu coloco na conta deles. Por que vocês não calam a boca do Grandconato? Eu dei uma paradinha aqui no preparo do meu estudo para fazer um comentário aqui sobre as acusações irresponsáveis e extremamente graves que estão fazendo contra a fé reformada. Isso por parte de falsos arminianos, porque os verdadeiros arminianos, eles não fazem isso e não fazem as acusações que eu tenho ouvido. São acusações pessoais, são ataques contra mim mesmo, ofensas, né? Não contra a minha honra, sim, porque não fazem, não chegam a esse ponto até agora, né? Mas assim, mas ataques contra aquilo que eu ensino. Xingamentos até, existem pessoas que gravam, pastores mesmo, que gravam vídeos me xingando mesmo, ofendendo mesmo, falando que eu sou uma gangrena aí no meio evangélico, coisas semelhantes, coisas assim, né? Então esse tipo de coisa, né? Nesse aspecto até tem a ver com a honra da gente, né? Mas especialmente os ataques são feitos contra a doutrina, dizendo que a fé reformada o calvinismo é doutrina de demônios e até dizendo que são heresias horríveis e tudo mais, termos pesados que eu não uso contra os arminianos, termos assim, não chamo os arminianos de hereges, nem de servos do diabo, mestres do demônio, nada disso. Mas parei um pouquinho para apontar algumas coisas, não para essas pessoas que fazem essas acusações levianas e irresponsáveis. Porque essas pessoas, evidentemente, elas não querem conhecer a verdade, ou não querem estudar, não querem debater o que é verdadeiro. Elas querem só ofender, é só isso. E quando alguém quer ofender, isso é fácil, é muito mais fácil do que estudar. Se ofender alguém, qualquer analfabeto pode ofender uma pessoa. Então isso é simples, só aprender a falar umas palavras feias e xingar. Está tudo certo. Mas há pessoas que estão no meio dessa discussão, que assistem isso, que veem isso, que leem essas coisas, e ficam confusos, porque não participam dos debates, não conhecem bem, não sabem ao certo o que pensar, e ficam confusos. Então, para alertar essas pessoas, eu fiz rapidinho aqui uma lista. Eu parei um pouquinho aqui de fazer minhas coisas para fazer essa lista de calvinistas que vieram à minha mente, homens de Deus, né, conhecidos, alguns não muito conhecidos, outros bastante conhecidos, alguns bem conhecidos no meio teológico, para que esses irmãos que estão na dúvida e que ficam pensando, puxa, mas será que o Grandconato e os reformados ensinam coisas do demônio? Será que é isso mesmo? Será que eles ensinam heresias destruidoras e são contra o evangelho, inimigos de Deus, falsos mestres? Será que é isso? Então, eu tenho tentado apontar os fundamentos bíblicos daquilo que eu ensino. Sempre que eu falo algo, eu procuro mostrar o texto bíblico ali, humildemente ali nas escrituras, mostrando que não é uma ideia minha, que aquilo tem um fundamento teológico, bíblico, escriturístico, e que aquilo realmente faz parte do ensino bíblico. Então, eu quero agora, né, agindo assim, eu quero agora mostrar outras pessoas que ao longo da história e hoje em dia também são defensores dessa doutrina, dessa fé que nós
reformados, por assim dizer, nós calvinistas ensinamos. Então eu fiz uma listinha aqui. Veja, por exemplo, aqui alguns nomes importantes, pessoas de muita capacidade teológica, de pensamento aguçado, de preparo profundo nas escrituras. Eu mencionei aqui Tomás de Aquino, Duns Scotus, Guilherme de Ockham. Esses homens todos participaram do período do escolasticismo, século XII e XIII, eram grandes conhecedores da palavra de Deus. João Hus, um pré-reformador, morreu queimado na fogueira em 1416, amava profundamente o Senhor, estudante da palavra, cria nas doutrinas que nós ensinamos, que os calvinistas ensinam, a predestinação. John Wycliffe, famoso John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, foi perseguido por isso severamente. Ele também ensinava as doutrinas calvinistas. Martinho Lutero, é claro, o Rico Zwingli, o grande reformador na Suíça, homem de Deus, John Knox, famosíssimo John Knox, evangelista, pregador, pastor, evangelizou a Escócia, um homem de Deus, cria nas doutrinas reformadas também como nós. Os puritanos, aquele povo maravilhoso, temente a Deus, piedoso, que vivia para a glória de Deus em cada aspecto da vida. Leia o livro do Leland Ryken sobre os santos no mundo, você vai aprender quem eram os puritanos. Todos eles, com raríssimas exceções, criam no calvinismo, eram todos calvinistas, com uma ou outra exceção. George Whitefield, queridos, George Whitefield foi o maior evangelista que já existiu. Ele superou John Wesley no número de pregações, no seu público. Era um homem santo, um homem dedicado à causa ministerial, à pregação do evangelho. Ele morreu de exaustão, de tanto pregar o evangelho. George Whitefield, e era calvinista convicto. John Owen, grande teólogo John Owen. Jonathan Edwards, talvez o maior teólogo do século XVII, era calvinista convicto. Se você tem uma Bíblia em português, aí, eu acredito que você tenha da Sociedade Bíblica do Brasil, a revista atualizada, a revista corrigida, você vai ver que o tradutor é João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia para o português, era calvinista, pertencia à Igreja Reformada, era calvinista. A Bíblia que você lê na sua casa, essa Bíblia foi traduzida por um falso mestre, segundo os arminianos falsos que há por aí. Foi traduzida por um homem que servia o demônio, um mestre do demônio, um demonista, um servo de Satanás, João Ferreira de Almeida, de acordo com a visão dessas pessoas que caluniam a fé reformada. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, esse homem também, de acordo com essas pessoas, era um mestre do demônio, ensinava doutrina de demônios, o Charles Spurgeon. Martin Lloyd Jones, queridos, Martin Lloyd Jones, um exemplo de vida, de santidade, de seriedade com a palavra. Ele também, de acordo com essas pessoas, ensinava doutrinas de demônios. Assustador isso. Isso sem falar em várias organizações que nós temos no Brasil, fora do Brasil. Por exemplo, a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, com seus pastores, seus mestres, seus professores, seus doutores. Todos são mestres do demônio, de acordo com essas acusações. O seminário Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da IPB, com seus mestres ali, o reverendo Davi Charles Gomes, o pastor Mauro Meister, mestres de destaque, homens de Deus, Heber Carlos de Campos Júnior, o Heber Carlos de Campos, o pai, todos eles mestres piedosos, vidas retas, vidas santas, amantes da palavra de Deus, são considerados por essas pessoas, então, servos do diabo, mestres de doutrinas falsas, de heresias. A Igreja Batista Regular, o Seminário Bíblico Logos da Igreja Batista Regular, são calvinistas também na sua vasta maioria. Os pastores da Igreja Batista Regular são calvinistas na soteriologia. Também são tidos aí, então, como falsos mestres, como líderes que ensinam doutrinas de demônios.
As igrejas batistas reformadas que você vê por aí, sempre escrito lá, Igreja Batista Reformada, também seus pastores, mestres, todos falsos mestres. O Seminário Bíblico Maranata, em Fortaleza, grande seminário, um baluarte da fé reformada, que protege ali a sã doutrina. Esse seminário, com seus diretores, professores e alunos, todos servos do diabo. Veja só coisa terrível. A editora Cultura Cristã, que é calvinista, a editora PES, a editora Peregrino, a editora Fiel, com todos os seus conferencistas, ela que faz uma conferência anual e outras conferências também para jovens, para mulheres. Essa editora é uma editora de Satanás, porque promove doutrinas de demônios, porque é uma editora calvinista, assim como as outras editoras que eu mencionei. Homens de destaque no cenário internacional: R.C. Sproul, servo do diabo. D.A. Carson, servo do diabo. John MacArthur, grande pregador John MacArthur. Quanto esse homem trabalhou pelo evangelho, pregador da fé, é também um falso mestre, ensina doutrinas de demônios. Quem não ensina são os outros que ele denuncia nos seus sermões. John Piper, servo de Satanás. Paul Washer também ensina doutrinas de demônios. Que homem terrível! Fujam desses homens que eu mencionei agora. Homens perigosos que ensinam doutrinas forjadas no inferno pelo próprio diabo. Vejam aqui no Brasil, Paulo Júnior também. Paulo Júnior, infelizmente, de acordo com essas avaliações, veja só, é um servo do diabo. Franklin Ferreira, grande professor Franklin Ferreira, quanto o Brasil não deve a esse homem pelos seus trabalhos literários, seus sermões, suas palestras. No entanto, de acordo com essa visão, ele é um falso mestre, ensina doutrinas de demônios. O pastor Augustus Nicodemos, quem não conhece o pastor Augustus Nicodemos, a sua piedade, a sua santidade, o seu exemplo, a sua dedicação, a sua inteligência, a sua profundidade, quanto esse homem tem feito pelo evangelho no Brasil. No entanto, de acordo com essas visões, ele é um mestre que ensina doutrinas heréticas, doutrinas de demônios. Jonas Madureira, um brilhante filósofo, pastor, de uma vida reta, íntegra, pastoreia a Igreja de Deus, prega a palavra de Deus, influencia jovens. No entanto, é um mestre de Satanás. Hernandes Dias Lopes, calvinista também, ensina doutrinas de demônios. O pastor Ageu Magalhães, de uma seriedade, de uma responsabilidade seríssima junto às coisas de Deus, também considerado aí um mestre que ensina doutrinas de demônios. Como nós podemos levar isso a sério, queridos? Como alguém pode fazer afirmações desse tipo? Eu não consigo entender isso. A palavra de Deus diz que os homens prestarão contas de cada palavra frívola, ou seja, palavras vazias, inúteis, que saem das suas bocas. E essas pessoas vão responder por isso, porque elas não estão somente atacando pessoas, elas estão atacando doutrinas sérias. Nós não estamos brincando de teologia, inventando coisas da nossa cabeça e dizendo essas coisas por aí, não. Nós estamos propondo uma teologia séria, fundamentada na Sagrada Escritura, que tem seus problemas, que tem seus dilemas, que tem suas dificuldades, que tem seus nós a serem desatados, e nós muitas vezes que nós não conseguimos desatar, mas dizer que essas coisas fundamentadas na Escritura são doutrinas de demônios e os seus proponentes são hereges, isso é ir longe demais, e essas pessoas vão responder diante de Deus por isso, por seus ataques pessoais contra os irmãos e por seus ataques à doutrina que nós seriamente defendemos. Nós não podemos agir assim. Eu sei que há calvinistas que fazem isso também, atacando arminianos. Nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que debater no campo das ideias, respeitando os nossos irmãos. Os arminianos são crentes em Cristo, foram salvos pela fé em Jesus, são irmãos amados, preciosos, lavados, temos que respeitá-los. E nós, calvinistas, gostaríamos de receber o mesmo tipo de respeito que nós anelamos ofertar àqueles que pensam diferente de nós. Então, queridos, vocês que têm visto esse debate, não levem essas ofensas que são dirigidas a nós a sério. Orem por nós, para que nós tenhamos coragem de prosseguir e sigamos em frente apesar desses ataques todos.
Deus abençoe vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.